Boa tarde, pessoal. Mais uma correção de atividades aí, né, para a gente dar sequência ao andamento da nossa disciplina. Eu peço agora que vocês se dirijam lá para as páginas 54 e 55 do material, certo? Para a gente fazer mais essa correção e assim auxiliar vocês no estudo da avaliação desse mês. Página 54 e 55, ele vai tratar basicamente da acústica, né? Aí ele diz o seguinte na primeira questão: na Terra, qual é o meio em que o som normalmente se propaga? Para essa primeira pergunta, o som se propaga geralmente através do ar. Ele precisa do ar para se propagar aqui na Terra. E pede para a gente também citar exemplos de outras substâncias onde o som pode se propagar. Nós podemos dizer que ele também se propaga na água e em sólidos, certo? Então, na Terra precisa do ar para se propagar e se propaga tanto na água quanto em sólidos. A segunda questão, ela é um pouquinho maior, diz que a flauta e a tuba são instrumentos de sopro que emitem ondas com características fisiológicas distintas, considerando que uma pessoa escuta uma nota mais aguda emitida pela flauta e uma nota mais grave emitida pela tuba. Olha só, mais aguda flauta, mais grave pela tuba. Então responda as questões a seguir. Na letra A, qual dos dois instrumentos emitem ondas sonoras com maior velocidade? Pede para justificar. Bom, o que a gente precisa lembrar aí para responder essa questão? A velocidade de propagação, ela depende do meio em que vai haver a emissão desses sons. Então, elas duas estão sobre o mesmo meio. Então, o que a gente vai responder é que a velocidade do som é a mesma para os dois instrumentos, porque a velocidade de propagação depende do meio, ok? Não alterou o meio, a velocidade é a mesma. Na letra B, diz qual dos dois instrumentos emite som mais alto? Justifique sua resposta. Quem emite o som mais alto vai ser a flauta, porque ela emite uma nota mais aguda, certo? A flauta ela está emitindo um som mais agudo, isso o enunciado nos informou. Em relação à letra C, qual dos dois instrumentos emitem ondas sonoras de maior comprimento de ondas? Justifica. Quem vai emitir o som de maior comprimento vai ser a tuba, porque para a mesma velocidade de propagação, a onda de menor frequência, quem é que tem uma onda de menor frequência? Um som mais grave, ela vai ter um comprimento maior, certo? Então, quando eles estão sobre o mesmo meio, quem tiver menor frequência vai ter maior comprimento de onda. São grandezas inversamente proporcionais aí, certo? Porque o comprimento das duas é o mesmo. Então, menor frequência, maior comprimento de onda. Portanto, recai aí sobre a tuba. E por último, aí a letra D da segunda questão, pergunta: caso os dois instrumentos emitissem uma mesma nota musical, com a mesma frequência, que características fisiológicas permitiria diferenciar os instrumentos, se eles estão na mesma frequência? A gente vai dizer que o timbre é uma qualidade fisiológica que permite diferenciar uma mesma nota em instrumentos diferentes. Então, a única forma da gente conseguir diferenciar aí qual era o instrumento é através do timbre, porque aí é usado aí como parâmetro aí para basilar, né, para mostrar a diferenciação entre os sons. Em relação à terceira questão, que está aqui ainda, diz que um casal está assistindo a uma propaganda de televisão.
Quando o programa acaba, o casal continua assistindo aos comerciais e em determinado momento uma pessoa pede a outra que abaixe o som da televisão porque a propaganda está com um som muito alto. De acordo com os conceitos estudados, responda às questões propostas. O que aconteceria com o som emitido pela televisão se o pedido feito pela pessoa fosse atendido? Bom, se pudesse ser atendido, a propaganda estaria num som mais grave, só que a intensidade ia ser a mesma, certo? Se você que como deveria ser realizado o pedido aí para que houvesse essa diminuição aí? Para diminuir o volume sonoro, né? A gente ia dizer, diminua o volume sonoro porque a propaganda está com um som muito intenso, certo? Isso daí é classificado pela intensidade do som. Então, não seria abaixar, seria diminuir a intensidade aí. Não é relacionado a volume, e sim a intensidade. É isso que nos mostra aí o estudo da acústica. No material de vocês têm essa quarta questão aí de maneira mais nítida. Aqui é a frequência, é o nível do som em decibéis que causa dor, a zona em que a gente consegue ouvir o som, e essa outra parte aqui é o limiar da audição. Na letra A dessa questão 4, ele pergunta qual é a frequência audível para o ser humano, né, em que faixa aí ele vai estar. Olha só, nós percebemos aqui, ó, limiar da audição, nós estamos aí numa faixa de 20 até 20.000 Hz, certo? Então aí a frequência aí é entre 20 e 20.000 Hz, foi o que nos mostrou o gráfico aí. Na letra B, pergunta: o ser humano escuta todos os níveis sonoros de ondas emitidas na frequência de 1000 Hz? Nessa frequência aqui, ó, de 1000, ele está ouvindo tudo? Não, certo? Eu já posso afirmar que não. Tem essa faixa aqui em vermelho que ele não consegue ouvir de forma alguma, causa dor. Então, o que que a gente ia responder aí na letra B? Não, apenas em que faixa? Ó, na faixa de 20 até 130, certo? A partir daqui aproximadamente 130, ó, porque passou aqui de 120 decibéis. Chegou na faixa vermelha aqui, então aproximadamente 130. Então estou aqui de 20, essa faixa que ele escuta, e vai até aqui em cima, que é um pouquinho maior de 120, a gente está colocando 130 aí. Então a resposta da letra B é que não, ele apenas ouve sons com níveis sonoros entre 20 e 130, certo? Tudo isso só olhando o gráfico, pessoal. Na letra C pergunta: qualquer frequência emitida com nível sonoro superior a 120 decibéis está acima do limiar da dor? Justifique sua resposta. O que que a gente vai dizer aí em relação à letra C? Não, porque a frequência de 1000 Hz existe sons superiores ao nível sonoro de 120 decibéis que está abaixo do limiar da dor. Tenho aqui situações em que está abaixo aí do limiar da dor. Tá aí a resposta para vocês. Um tempinho aí na tela para vocês poderem responder. Na D diz o seguinte: qualquer nível sonoro com frequência de 20 Hz será audível? Vamos voltar lá. Ele está falando em 20 Hz, certo? 20 Hz está aqui. Ele quer saber se qualquer som nesse 20 Hz aqui, que é da frequência, vai estar audível. Não, porque eu posso estar com a frequência de 20 Hz, mas está com um nível aqui de 140, que está nessa faixinha vermelha aqui, ó. Então não.
A gente já sabe que não, porque sons com nível sonoro inferior a aproximadamente 120 decibéis, aproximadamente 120 decibéis não são audíveis, ó, já está na faixa vermelha. Valor superior aí a 120 aí, no caso do 20, eu vou estar aí na faixa que não é permitido ouvir. Então aí a resposta da letra D, não, porque sons com nível sonoro inferior a aproximadamente 120 decibéis não são audíveis para a frequência de 120. Dando prosseguimento, a quinta questão, ele pede para a gente explicar como ocorre a reflexão do som. Bom, primeiro a gente sabe que a reflexão é um fenômeno e ela vai ocorrer sempre que as ondas atingirem um obstáculo e se propagarem sem alteração de velocidade. Então, para ter reflexão vai ter que existir um obstáculo e esse obstáculo não vai impedir, não vai alterar a velocidade dela. Quando estamos diante dessa situação, dizemos que ocorre aí a reflexão do som. Quais grandezas físicas permanecem constantes quando ocorre uma reflexão? Olha só, já acabamos de falar aí, né, que a velocidade é uma delas. Não vai alterar quem? Se nós estamos falando de reflexão do som, lembre que as grandezas estudadas é frequência, comprimento e velocidade. Então elas permanecem constantes aí, frequência, comprimento de onda e também a velocidade, como nós respondemos na quinta questão. Em relação à sétima questão, ele pergunta se a velocidade de som no ar é de 340 metros por segundo e a distância entre a fonte e o anteparo é de 68 metros, poderá ocorrer eco caso uma pessoa esteja ao lado da fonte emissora do som? Explique apresentando os cálculos. Bom, a gente sabe que nós temos a orelha que capta sons diferentes no intervalo aí mínimo de 0,1 segundos. Nós vimos isso daí lá no texto de apoio. Bom, é necessário uma distância mínima de 17 metros. Como a distância aí é de 68 metros, né, ele afirmou aí no enunciado, teremos a possibilidade de ocorrência do fenômeno físico, certo? Então, ele exigia 17 metros para que ocorra aí o eco, como a distância é de 68, as condições permitem que esse eco aí possa se propagar. Em relação à oitava questão, por que no interior de uma sala vazia é possível haver reverberação, mas com a mobília e cortina esse fenômeno não é tão perceptível? Bom, na sala o som emitido ele vai se refletir através das paredes. E isso provoca a reverberação. Quando eu estou numa sala, pessoal, que tem mobília e cortina, né, elas vão funcionar como fonte de absorção desse som. Se ela absorve esse som, isso vai fazer com que essa reverberação ela não seja tão perceptível pelo fato da mobília aí, juntamente com a cortina, ter engessado um pouco esse som aí, certo? Em relação à nona questão, ele traz um texto de Cecília Meirelles sobre o eco e pergunta: qual fenômeno sonoro possibilita a ocorrência de um eco perceptível para o ser humano? Nós vamos dizer que a reflexão das ondas sonoras, nós falamos na questão anterior, pessoal, né? A reflexão das ondas sonoras em distâncias superiores a 17 metros. Na letra B, pergunta qual é a distância mínima entre o menino e o antepério para que seja possível existir um eco e não uma reverberação. Bom, nós falamos que a distância mínima entre uma pessoa para que ela possa distinguir o eco de uma reverberação, ela é calculada pela velocidade média. Vocês lembram que a fórmula da velocidade média é ΔS sobre ΔT, certo? É a distância vezes o tempo. Bom, ele deu o tempo de 0,1 segundo para a detectação do som e o som leva 0,05 para se propagar, para chegar até o antepério.
e mais 0,05 para voltar à orelha, certo? Sabendo que a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo, como é que nós vamos achar esse comprimento? Simples. Olha, a fórmula é velocidade é o comprimento vezes o tempo. Eu tenho a velocidade de 340 metros. No lugar de V, eu coloco 340. Eu não tenho o comprimento, que é o que ele está pedindo. A distância, perdão. O que ele está pedindo aqui. É o espaço aqui. E eu tenho o tempo, que é 0,05 segundos. Nós aprendemos aqui, ó, regra de 3. Ó. Multiplico o meio pelos extremos. O que está em cima pelo que está embaixo do outro lado. Como não tem ninguém lá na parte de baixo, eu só conservei, ó, delta S. O de cima é quem? 340 multiplica com o de baixo. Quem é o de baixo do lado oposto? 0,05. Quando eu multiplico 340 por 0,05, nós temos aí 17 metros, certo? Então a letra B aí está corrigida. Em relação à letra C, na primeira estrofe do poema, o eco corresponde 2 vezes ao menino. Considerando que o eco retorne mais de uma vez, o que é possível concluir em relação ao antiparo? Bom, nós podemos concluir que o som refletido, para retornar mais de uma vez, deve existir no mínimo aí 2 antiparos refletindo o som em tempos diferentes. Um antiparo mais para frente e um outro mais para trás, para poder dar essa possibilidade aí, conforme o enunciado pede. Na questão de número 10, né, diz que o eco é um fenômeno que ocorre quando um som é emitido e seu reflexo em um antiparo são perceptíveis por uma pessoa após um intervalo de tempo que permite ao cérebro distingui-los como sons diferentes. Para que se perceba o eco de um som no ar, qual a velocidade de propagação? Me deu a velocidade, pessoal. A gente lê selecionando as informações que o enunciado vai nos dar. O primeiro deles é um V, V de velocidade, igual a 340 metros por segundo. Diz que tem uma distância de 17 metros entre a fonte e o antiparo. E diz que a velocidade de propagação do som na água é de 1.600 metros por segundo. Ele quer saber qual é a distância. Para responder aí, eu vou lá para a fórmula de velocidade, certo? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Eu tenho a velocidade que ele disse que é de 340, certo? Deu também o espaço de 17 metros para ir, mas eu tenho que calcular também os 17 metros de voltar, certo? E dividido por ΔT. Eu estou primeiro localizando aqui o tempo. Então eu tenho aqui, multiplicando meio pelos extremos, 340 vai multiplicar ΔT, 17 mais 17, 34. O que está multiplicando passa dividindo. Quem é que está multiplicando? 340 passou dividindo aqui, 34 por 340 dá 0,1 segundos. Agora que eu tenho o tempo, nós vamos calcular a distância. Ó. Vou usar a velocidade que ele deu de 1.600, certo? Para um espaço de para o espaço que a gente deve procurar, mas eu já tenho o tempo que nós localizamos 0,1, certo? Multiplica meio pelos extremos, ΔS não tem com quem multiplicar, porque lá embaixo, do lado oposto, não tem ninguém. Por isso eu conservei. E multiplico quem? O que está em cima pelo que está embaixo do lado oposto. 1.600 vezes 0,1 deu 160. Achei que a velocidade é de 160 metros, mas essa velocidade é para ir e para voltar, certo? Como o receptor só vai estar na metade desse espaço aqui, então é 160 dividido por 2, que dá igual a 80. Questão 9 resolvida. A questão 10. Vocês podem marcar aí a questão 9 e 10 resolvida. Então vocês marcam aí a letra C na 10ª. A questão de número 11.
nós vamos utilizar aí a fórmula da velocidade, que é ΔS sobre ΔT. Ele deu a velocidade de 1434 metros, está aqui, certo? Eu já sei, ele deu que o radar e a onda retorna em 0,2 segundos, então ela foi em 0,1 e voltou em 0,1. Então eu só calculo da ida 0,1. Como é que a gente calcula isso? Multiplicando 1434 vezes 0,1, que vai dar igual a 143,4 metros, certo? Com isso nós concluímos nossa segunda atividade, pessoal. Qualquer dúvida podem mandar mensagem, podem perguntar, certo? Nós temos até quarta-feira para tirar essas dúvidas. Então contem comigo e um forte abraço e até a nossa próxima correção.